eu gostaria de lembrar, todos nós, como o Prabhupada disse, que a religião sem filosofia é o fanatismo ou sentimentalismo. Eu gostaria de adicionar aqui que também a moralidade sem filosofia. A moralidade é simplesmente insistir, ou recomendar, ou exigir que você tem que fazer aquilo, que você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você é uma pessoa ruim, você está fazendo maldade. Ou se você não fizer isso, assim mesmo. Então, por isso eu vou abordar esse tópico de aborto, tentar abordar assim filosoficamente. Não religiosamente, filosoficamente. Agora, primeiro tópico, eu tenho uma lista de pontos que eu quero discutir aqui, mas o primeiro ponto seria, obviamente, quem é a pessoa. Porque quando falamos de moralidade, obviamente estamos falando de atos que são bons ou ruins, maus, contra pessoas, ou para o bem-estar de pessoas, ou que causam assim, danos para pessoas, lesões. Então, o primeiro ponto é que teríamos que definir a pessoa. Agora, eu quero dizer que um conceito materialista, um conceito materialista da pessoa é incompatível com a democracia. Uma vez que tem devotos que têm uma frente Hare Krishna para a democracia. Então, eu vou explicar que essa contradição entre democracia e um conceito materialista da pessoa. Porque a democracia está baseada no conceito da igualdade, que cada cidadão é igual a cada outro cidadão, por isso todo mundo tem um voto. Porém, a pessoa política, vamos dizer, que isso significa o cidadão. Você, na sua capacidade como membro de uma sociedade, a pessoa política, o cidadão, não pode ser o corpo, pelo fato óbvio, de que os corpos não são iguais, nem intelectualmente, nem em termos atléticos, artísticos, de educação, econômicos, em qualquer sentido da palavra, os corpos não são iguais. Então, se temos corpos que não são iguais, mas uma doutrina de que somos iguais, essa igualdade, obviamente, não pode referir, não pode indicar o corpo, senão a pessoa dentro do corpo. Por exemplo, dizer que você tem direitos. Vamos falar de direitos humanos. Então, direitos não são fatos empíricos. Uma pedra é um fato empírico. Eu posso mostrar, bom, na realidade não tem uma pedra aqui. Mas vamos dizer que aqui, por exemplo, um pedaço de papel com números escritos, que eu vou depois explicar o significado dos números. Então, um pedaço de papel é um fato empírico, físico. Assim como o meu celular, tenho muito orgulho do meu celular. Mas um direito humano, ou qualquer direito animal, não é um fato físico, não é um fato empírico, é um fato metafísico. Agora, a pergunta óbvia, o corpo material é um fato físico ou um fato metafísico? Obviamente físico.
Então, um fato físico, o corpo, não justifica um fato metafísico como um direito. O filósofo David Hume falou que mais ou menos 300 anos atrás comprovou isso na filosofia ocidental. E 300 anos depois, a maioria das pessoas ainda não entenderam, porque se entende muito pouco hoje em dia. Então, um fato físico, o corpo, não pode justificar um fato metafísico, um direito. Por isso, numa sociedade que define a pessoa como corpo material, não pode justificar filosoficamente, racionalmente, nem os direitos humanos, nem a democracia. Então, se estamos interessados em ser, digamos, se damos algum valor à sanidade, a uma vida racional, consistente, e não completamente autocontraditória, a pessoa não pode ser o corpo, senão a alma dentro do corpo, algum tipo de ser dentro do corpo, um ser metafísico que possui direitos. E um ser metafísico que é igual a todos os outros seres metafísicos, quer dizer, todas as outras almas. Agora, se nós não somos o corpo, isso obviamente vai ter alguma consequência filosófica quando falamos do aborto. Porque a justificativa do aborto é que uma mulher tem direito a controlar seu próprio corpo. Agora, eu não estou opondo a essa ideia, mas obviamente isso não é um direito. Vamos dizer que, por exemplo, uma pessoa é uma alma, algo assim, algo metafísico, e que essa alma, o ser, possui um corpo feminino. Então, estamos falando de até que ponto uma alma, uma pessoa metafísica, e não só política, primeiro um ser metafísico e, secundariamente, um ser político, um cidadão, até que ponto cada ser, mesmo num corpo masculino, tem direito a controlar seu próprio corpo. Podemos perguntar, por exemplo, se isso é um direito absoluto, sem nenhum limite, sem nenhuma condição, ou um direito relativo. Quer dizer que cada alma tem direito sobre seu próprio corpo, sob certas condições, e com outras condições, não. Por exemplo, para dar um exemplo muito óbvio, no ato de matar um outro cidadão, você obviamente utiliza seu corpo, porque sem usar seu corpo, você não pode matar outra pessoa, mesmo que você use seu corpo simplesmente para falar para outra pessoa que eu te dou muito dinheiro se você mata essa pessoa. Ainda assim, você está usando sua voz. Então, sem usar o corpo, você não pode matar ou mandar matar outra pessoa. Agora, se existe uma lei contra a matança, isso quer dizer que a sociedade está restringindo o controle que você tem sobre o seu próprio corpo. Agora, aplicando esse mesmo critério ao aborto, alguém pode dizer que sabemos que, obviamente, o embrião, obviamente, o corpo, dentro do corpo da mãe, será uma pessoa, ou já tem uma... Porque voltando à nossa definição da pessoa como alma, ou como ser metafísico, se a palavra alma é religiosa demais para algumas pessoas, um ser metafísico, e se o ser metafísico é obviamente a fonte da consciência, da vida, porque a matéria não vive. Não existe nenhuma prova científica que a matéria possa viver. A matéria, sob certas condições, a matéria que tem dentro um ser metafísico vive.
Agora, então sabemos perfeitamente bem que dentro do ventre da mãe existe uma pessoa metafísica consciente, sabemos que já dentro do ventre existe consciência. Então, estamos falando do direito da mãe a agredir, matar um outro ser. Agora, a justificação normalmente é que, mas esse mesmo que seja uma alma dentro do ventre da mãe, mesmo que seja um ser metafísico, esse ser depende do corpo da mãe pela sua existência, como tal ser em tal corpo, mesmo um corpo em vias de desenvolvimento. É interessante, por exemplo, no campo econômico político, tem países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento, que às vezes otimismo não justificado, dizer que estão em vias de desenvolvimento, mas ainda assim, podemos dizer subdesenvolvidos. Agora, será moralmente justificado que um país desenvolvido agrida, que ataque, que destrua, vamos dizer, um país em vias de desenvolvimento, dizendo que ainda não está desenvolvido? Eu acho que mais ou menos todo mundo que não seja um fascista incorrigível, diria que não. Um país desenvolvido não pode agredir, acabar com um país unicamente em vias de desenvolvimento. Então, em que sentido um ser metafísico com corpo desenvolvido tem direito a destruir um corpo que contém um ser vivo, um ser metafísico, de acabar com um corpo em vias de desenvolvimento?